Bom dia a todos, muito bom dia. Estou aqui, professor Gessé Cortez. Um abraço, tudo bem com vocês? Tudo certinho? O que quer dizer? Deixa eu mandar a posição da câmera lá. Pronto. Não é que não, peraí. Não é que não, inclusive. Como é que é? Funciona. Tá. 1 e 2. 1, 2, 3, centro do quadro, 4 slide professor, aqui só slide caso você for. Caso eu passe algum. Se eu quiser um slide para passar, eu tenho que trazer no pendrive. Tem que trazer no pendrive para a gente poder colocar. Tá, aí quem coloca é você ou eu mesmo vou enfiando aí já? Eu coloco. Então tá bom, então. Tá, tudo bem. Primeiro uma pergunta importante. Alguém aqui na sala que não foi aluno ano passado? Eu não fui aluno ano passado. Que maravilha, que maravilha. Então, vou fazer de novo, tá? Eu sou o professor Gessé Cortez e sou professor de literatura aqui do colégio, tá bom? Isso mesmo, lição de literatura. Tem alguém aí? João Matheus. Você não era aluno ano passado, velho? Olha só. Muito bem, um monte de gente aí. Meus amigos, então, sou eu, tá? Professor Gessé Cortez. Você é o seu amigo, seu parceiro, seu camarada em literatura, tá? Então, não vou fazer a pergunta, mas funciona mais ou menos assim. Ano passado, nós ficamos firmes, né, cara, no preparatório para o PASSE, né? Que é o Programa de Avaliação Seriada da UFMS, né? E aí vocês passaram por período de férias, ficaram as gravações, né? Todo mundo assistiu as gravações? Pessoal da casa assistiram as gravações, ficaram as gravações no período de Natal, Ano Novo, né? Para vocês assistirem e tal, para continuar o seu preparo, a sua preparação para o PASSE. E aí o que acontece, cara? Essa sexta-feira é o grande dia, né? É o grande dia. Alguém teve a oportunidade de... Pois não. É da outra sala, né? Olha só, velho. Dou aula para todo mundo aqui, velho, se marcar. Tá massa. Deixa eu perguntar. Alguém teve a oportunidade de ver a prova da Federal, a prova do vestibular, que aconteceu no final de semana passado? Não teve oportunidade? Eu. Teve oportunidade? Por exemplo, questões que giram em torno, por exemplo, muito a respeito das figuras de linguagem. Então, todo mundo teve acesso? Por exemplo, teve lá uma questão muito fácil, velho. O cara, para errar aquilo ali, tinha que matar o cara. Não é, cara? O cara, para errar aquilo lá, tinha que matar o cara, velho. Tinha aquela música assim, ó. Vamos ver se eu vou lembrar da letra toda. Ver se vocês lembrarem, vocês me ajudam. Por você, eu dançaria tango no teto. Vai. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Lembra dessa letra? Aí ele fica repetindo, né? Por você, não é assim? Tomaria banho gelado no inverno. Quem é que lembra? Mais um fragmento. Lembra? Mais um aí. Tomaria banho gelado no inverno. Eu lembro dessa parte que tinha lá, né? Eu limparia os trilhos do metrô, né? Então pensa, os trilhos do metrô. Ele vai limpar os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador, né? E aí ele perguntou, que figura de linguagem é essa? Aí ele colocou lá, metonímia, metáfora, catacrese, hipérbole. Qual figura de linguagem? Cara, tinha que matar o cara. Para errar uma dessa, o cara tinha que morrer, né, velho? E assim, cara, algumas são muito difíceis. É ou não é, velho? O cara, para errar uma dessas, tinha que matar o cara, velho. É hipérbole, isso mesmo, olha lá, o Amilcar já se adiantou. Isso aí, é hipérbole, cara. Então, é muito comum das provas da UFMS eles evocarem os elementos de figura de linguagem. Então, sempre ficando atento, tá? Aí eu fiz ali um resumão, né, cara? Tem lá nos vídeos, quem não tem oportunidade de assistir os vídeos, tá tudo lá na plataforma, né? A respeito do PASSE, então eu fiz o vídeo lá, cara. Então dá uma olhada lá a respeito de figuras de linguagem, certo? Sempre recordando. Agora, no que diz respeito à escola literária, sempre lembrando, né? Você vai fazer a sua prova como se fosse um primeiro ano. O seu primeiro ano, ele vai da literatura clássica, ele vai até
Ele vai da literatura clássica, vai até quinhentismo, vai até barroco e vai até arcadismo. Confere comigo? Então ele para lá em arcadismo. Então vamos fazer algumas anotações aqui. Não sei se eu consigo chegar aqui. Quer que eu chego? Chego, né? Ô, louco. E aí, beleza? Isso aí. Então tá. Primeira coisa. Vai, me ajuda aí, me ajuda aí. Por que que ele é quinhentismo, cara? Por que ganhou o nome de quinhentismo? Quem que vai me ajudar? Por que que ganha o nome de quinhentismo? Muito obrigado. Porque a literatura... Ô, louco, a literatura praticada nos 1500, tá? Então, tudo acontece no dia 9 de março, irmão. 9 de março é uma data legal. Em 9 de março, ou 8 de março, agora não me lembro. 9 de março, 8 de março, Pedro Álvares Cabral sai com 13 embarcações. 13, irmão. São cerca de quase 2.000 almas, velho. Ele sai com 2.000 almas de Portugal em direção, supostamente, das Índias. Por que que eu digo das Índias? Porque há suspeita, né? De tentar fazer, como a suspeita, ou talvez a comprovação, que a Terra é redonda, então uma necessidade de fazer o caminho para as Índias, não circundando a África, mas fazendo direto, entendeu? Para as Índias, virando à direita. Assim Cabral faz. Há quem diga que ele já sabia dessas terras aqui, então era só um ato oficial, né, de tomar posse dessas terras. Então se sabe que ele sai, eu acho que é 8 de março mesmo. Ele sai 8 de março de Portugal, mais precisamente ali do Porto de Belém, ali em Lisboa. E aí ele aporta no Brasil, em Porto Seguro, em abril de 22. Então ele sai dia 8 de março e chega em abril de 22. Ali começa a nossa trajetória histórica, a nossa trajetória geográfica. E por que não dizer também a nossa trajetória literária, né? Por quê? Porque ali eu tenho a carta de Pero Vaz de Caminha. Confere? Aí na carta, o primeiro movimento. Então é sempre bom lembrar. O quinhentismo não é uma literatura do Brasil. Sempre é bom lembrar. O quinhentismo é uma literatura, uma literatura sobre o Brasil, não é verdade? Ela não é uma literatura do Brasil. Ainda não temos brasileiros. A noção de brasilidade, Manão, ela vai acontecer, ó, lá pelos anos de 1700, 1800, quando aí o Brasil se torna independente de Portugal em 1822, tá? Então, claro, não nasce a noção de brasilidade, nasce a noção de uma extensão de Portugal, uma colônia de Portugal. E aí nós temos o primeiro movimento do quinhentismo. O primeiro movimento do quinhentismo é a literatura informativa. O que é a literatura informativa? A literatura informativa, ela vai fazer o movimento, né, de prestar contas à coroa de Portugal a respeito do achamento da terra. Deixa eu ver aqui como é que tá o chat aqui. Ô, louco, literatura, tamo junto, valeu, isso aí. Por quê? O que foi? O cara perguntou o que está acontecendo? Alguém perguntou o que está acontecendo? Ô, louco, lindão, lindão. Dia, pastor, bom dia. Avisa que é o mesmo link do B. É o mesmo link do B, tá? Tá, é isso. Tá bom, avisado, tá. Beleza. Caiu o Esaú Jacó, Policarpo Quaré, é verdade. Caiu, desgraça do Esaú Jacó. Isso mesmo. Quem que errou aqui? Galera, irei ali morrer rapidão. Ué, quem vai morrer ali? É louco, é? Não é Renata não, professor. É Renata não. Segue a aula, segue a aula. Ah, tá. Então tá massa, então. Lembra, gurizada? Põe os troços aí pertinentes à aula, velho. Senão aí vocês também me quebram, tá bom? Tá bom, então. Então, dentro da literatura informativa, eu tenho Pero Vaz de Caminha. Eu tenho Pero Vaz de Caminha. E eu tenho Pero Magalhães, Gândavo.
Então, Pero Magalhães Gandalf foi o cara que mais escreveu, né, a respeito do Brasil. Ele escreve ali mais de 30 tratados a respeito do Brasil, mas a gente nunca ouviu falar dele, né? A despeito de quem estudou comigo ano passado, né? Quem estudou comigo ano passado ouviu falar do Pero Magalhães Gandalf, irmão. Foi um herói, né, velho? O cara viveu 30 anos aqui no Brasil, escreveu mais de 30 tratados a respeito do Brasil. E quando eu falo tratado, irmão, quando eu falo tratado, ele escreveu sobre a geologia, ele escreveu sobre a biologia, ele escreveu sobre cartografia. É dele uma das obras cartográficas. Naquele tempo, a obra cartográfica ela era segredo de Estado, entendeu? Poder fazer mapa detalhado, né, cara? Do litoral do Brasil. Então, Pero Magalhães Gandalf é um dos responsáveis, né? De tantas e tantas obras a respeito do Brasil. Mas a gente só ouviu falar de quem? De quem a gente só ouviu falar? Do Pero Vaz de Caminha, o cara que escreveu uma carta, irmão. É uma desgraça, né, velho? Por isso que é a prova, né, cara, de quem chega primeiro toma água limpa, né, cara? Eu sempre fico fascinado com isso, sabe? Pelo seguinte aspecto, vocês são jovens, cara, e a gente vive num tempo de tecnologia, né, cara? Então eu falo para vocês assim, cultive a sua criatividade, daqui a 2 anos, 3 anos, você vai estar numa universidade. O que vai realmente ser precioso para você? A sua criatividade, cara. E lembra sempre, tá? Quem chega primeiro, bebe água limpa. Putz, quem chega primeiro, bebe água limpa, cara. Foi Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta, irmão. Uma carta. Foi o cara mais famoso, né? O cara que a gente mais ouviu falar, né? O Pero Magalhães Gandalf viveu mais de 30 anos no Brasil e a maioria nunca ouviu falar do Pero Magalhães Gandalf, né? Isso mesmo. Um abraço, deixa eu ver aqui. É isso aí. Então tá. Então, a literatura informativa, o quinhentismo, literatura informativa. E aí, quando dá 1545, nós temos a primeira leva de jesuítas no Brasil. Aí começa aquilo que a gente chama de literatura catequética. Professor. Pois não! Qual que é o teu nome? Não entendi? Qual é o seu nome? Meu nome? Eu sou o professor Gessé Cortez, irmão. Ah, tá, valeu. Deixa eu colocar aqui. Professor Gessé Cortez. Qual o seu nome? Eu sou o professor Gessé Cortez. E você, o seu amigo, o seu irmão, o seu camarada em literatura. Fechou? Ô, louco. Fechou, valeu. Seja bem-vindo, meu camarada, seja bem-vindo. E daí o que acontece? Os jesuítas. Em 1545 vem a primeira leva de jesuítas para o Brasil. Liderados por um padre que vai ficar muito famoso na época, o padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega. Esses nominhos, cara, tem que decorar, tá? Padre Manuel da Nóbrega, tá bom? Padre Manuel da Nóbrega é quem lidera a primeira leva de jesuítas. E, claro, a primeira estratégia jesuítica para o Brasil. Estratégia essa que vai durar aí uns 50, 60 anos, tá? Essa estratégia. A gente pode dividir essa estratégia, né, em duas. A primeira estratégia é o seguinte: os jesuítas chegam aqui no Brasil, e aí eles vão montar as escolas fundamentais. Então, cria-se escolas no Brasil. Então, pega o índio à força lá, muitos dos índios, eles se aliam aos portugueses, por quê? Porque aqui já tinha treta de índio contra índio. Tinham índios de práticas antropófagas, né? Então, o que acontece? Essa primeira leva, ela tem a seguinte estratégia: montar escolas aqui no Brasil. E dentro de 50, 60 anos, os jesuítas transformam essa terra, que é uma terra de índio pelado, é uma terra de tupiniquim, em uma terra de escolas, cara. Cara, eu não sei se deixa os jesuítas na mesma vibe, eu não sei o que é virar disso daqui.
Ia virar um mundo de escolas, irmão. Então, o que acontece? Qual que é a estratégia? Você pega o índio lá, selvagem, no meio do mato, traz ele para a cidade. Então, montaram as primeiras povoações, as primeiras vilas, as primeiras cidades. E nessa cidade, monta-se a escola. Basicamente, o procedimento que a gente faz hoje. Confere? Então, a gente tem a cidade, na cidade, vamos lá, monta o prédio lá, monta a escola. Aí põe ali o aluno ali na escola. Ali eram feitas as escolas fundamentais. Procedimento parecido com o procedimento de hoje no seguinte aspecto. Que o índio, o pobre, ele era catequizado. O filho do dono de capitania hereditária, o filho que era dono, né, do pessoal que tinha dinheiro, esse camarada recebia instrução suficiente para ir até Coimbra, estudar em Portugal. Entendeu? Então, qualquer semelhança de hoje que você possa perceber com a escola pública e com a escola particular, não é? Eu acho que talvez nunca a gente viu a diferença tão grande como a gente viu nos dias de hoje. Então, no que foi ano passado. O que foi ano passado? Ano passado você não foi descuidado. Ano passado, ó, bora fazer você estudar. É ou não é? Então é vídeo aula e gente perturbando você e bora estudar, e bora estudar. Eu não preciso perguntar se você tem um parente, um amigo ou um vizinho que frequentava a escola pública. Pois não, minha amiga? Isso mesmo, era um negócio rápido, ligeiro, igual construir igreja. Então não construir igreja, não construía rápido. Na maioria das vezes construir igreja, já construí escola. E a escola, quando eu falo, podia ser debaixo de um pé de uma árvore, entendeu? Juntava aquele bando de índio ali, vamos ensinar o pessoal a ler e escrever. Porque os jesuítas tinham o seguinte aspecto: como é que eu vou ensinar a fé? Como é que eu vou ensinar a Bíblia para você, se você nem lê, você sabe? Não é? Então ele falou assim, não, primeiro a gente ensina o cara a ler. Como é que eu vou tirar as práticas que ele tinha? Vamos lá. Uma prática indígena que não era condizente à fé católica. A antropofagia. Era algo comum, cara. E não se comia as pessoas para matar a fome. Você tá ligado isso aí, né? Não se comia a pessoa para matar a fome. É que na hora do conflito, o que acontece? Você comia o corajoso. Você comia o valente, a fim de passar aquela valentia, aquela bravura, para você ou para a aldeia. Entendeu? Então era uma ideia assim, mas existia a prática da antropofagia. Você quer ver uma outra prática que não é condizente com a fé católica? A bigamia. Índio tinha 2, 3, 4, 5, 10 mulheres. Então não era algo aceitável. Agora, como é que eu vou ensinar isso daí? Como é que eu vou tirar você da sua cultura e trazer você para a minha cultura, que é uma cultura cristã? Como é que eu vou fazer? Escola. E aí montava a escola e dele ensinar índio, e dele ensinar índio. Mano, não, mas pesteou o Brasil, pesteou essa terra, que é uma colônia, né, de Portugal, de escola, irmão, em 50 anos. Quando dá 1600, mais ou menos, aí eles mudam a estratégia. Ele fala assim, isso aqui não está dando certo. A gente vai ter que mudar a estratégia. E eles mudam a estratégia para o seguinte aspecto. Aí criam-se as missões jesuítas, conhecidas aqui no Brasil de missões, conhecidas nas colônias espanholas de reduções. Então, famosas reduções, famosas missões, que agora inverte o negócio. Em vez de catar o índio, trazer o índio para cá e colocar ele na escola, o jesuíta ia para o meio do mato atrás do índio. Então, uma estratégia fantástica, né, velho? E daí o que acontece? Lá na aldeia, os jesuítas conseguiam converter a galera, montar a escola, montar verdadeiras comunidades. Manão, eu vou te dizer uma coisa. Aqui, ó, quem já foi para Salto do Guairá? Aí, pessoal que está assistindo a aula, quem já foi para Salto do Guairá? Interior do Paraná, aqui na fronteira. Quem já foi? Quem já foi? Ninguém foi? Ninguém foi? Ele deve ter errado. Já foi, já? Guaíra, cara, Salto do Guairá. Quem já foi? Guaíra, do Paraná. Ninguém foi? Então tá massa, vou te falar. Na hora que passa a ponte ali... Tem um pessoal... Fala, velho, fala. Pode falar. Tem um pessoal que foi. Tem pessoal que foi, que eu tô ligado, irmão. Salto do Guairá. Bem aqui, Guaíra, no Paraná.
Em Guaíra do Paraná tem uma ponte aqui, em Mundo Novo. Já ouviu falar dessa ponte? É uma ponte torta que tem lá. Todo mundo já ouviu falar da história da ponte? Já ouviu falar, né? Quando vocês forem passear com o papai, funcionou da seguinte forma. O cara começou a construir a ponte numa margem e o outro começou a construir a ponte na outra margem. Aí na hora que construiu a ponte, assim, eles erraram o cálculo, a ponte ia ficar torta assim, ó. Ia ficar assim a ponte. Aí os caras tiveram que consertar a ponte, ter um desvio no meio da ponte. Que os caras, o engenheiro estava errando. Isso lá em Mundo Novo, divisa com o Paraná, que vai dar acesso a Guaíra, no Paraná. Em Guaíra, no Paraná, irmão, ali formou-se uma das maiores reduções jesuítas que tem notícia. Cara, eram milhares e milhares e milhares de índios, velho. E daí começa uma outra fase, que é a fase da bandeira. Aí os bandeirantes saíam de São Paulo, vinham até o Salto do Guairá para quebrar o Salto do Guairá, capturar índio e levar índio já catequizado, índio já domesticado, para trabalhar nos engenhos, por exemplo, nos engenhos de Pernambuco. Entendeu? Então, em Guaíra, era uma das mais importantes reduções que tinha. E, assim, eram centenas e centenas de milhares de índios, comunidades inteiras que os jesuítas converteram e transformaram em sociedade alternativa. Era uma sociedade à parte da sociedade vigente. As mais famosas ficaram no sul do país, são as chamadas missões. Quem que é do sul do país aqui? Eu falei isso aí, perguntei isso aí na aula, né? Então você vai até o sul do país, tem lá, São Borja das Missões. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, das missões. Já ouviu já falar? Você vai lá no sul do país, assim, lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ali ficavam comunidades das missões jesuítas. Então essas missões têm hoje as ruínas das missões. Jesuítas construíam igreja, construíam colégio, construíam um monte de coisa. Só que daí era o contrário, né? Ao invés de trazer o índio até a cidade, o jesuíta ia até o índio. E aí lá, nas comunidades indígenas, se fazia todo o sistema e tal. Pois não. Na outra lá? Tá alto lá, o de lá, né, velho? Eu dou aula para todo mundo lá, se marcar. Mas tá massa. E daí o que acontece? Aí eu tenho o final das missões jesuítas no Brasil, que é que vem com a expulsão dos jesuítas, mas aí eu tenho todo esse cenário. E aí eu tenho, também, não pode deixar de falar, né? De um padre muito importante, chamado Padre José de Anchieta. O Anchieta, tá? É um dos nomes mais importantes. Por quê? Padre José Anchieta chega ao Brasil, né? Ele que não nasceu aqui, chega ao Brasil com uma das missões de Jesus, chega depois do Manuel da Nóbrega. Excelente! Foi ele que montou a primeira gramática, né? Porque funcionava assim. Se falava no litoral um monte de tupinambá, um monte de variantes de tupinambá. O que o José de Anchieta fez? Ele uniu esses tupinambá numa única língua. E aí ele formou uma língua, ele cria uma língua que sintetiza todos os tupinambá. O nome da língua, quem é que lembra? Vai, fala o nome da língua. Ele monta o famoso Nhengatu. O que é o Nhengatu? Nhengatu, traduzido para o tupi, é língua boa. Então, ele une todas as línguas numa só. E aí é uma língua que é falada no Brasil, é o tupi remanescente, o tupi, inclusive, que a gente tem notícia hoje. E você tá ligado que você fala um monte de tupi, né? Você tá ligado, né? Você fala um monte de tupi, cara. Quando você fala, por exemplo, o nome dos estados. Quem vai falar para mim o nome dos estados aí, que é em tupi? Nome dos estados em tupi. Paraná. Paraná. Fala outra aí. Ô, louco, a tentativa desesperada de dizer o indizível, meu Deus. Eu deixei o negócio ali, tem um monte já de conversa para baixo. Você tá louco, bicho. Tá. Alguém avisa ele. Tupi, isso mesmo. A massa do professor tá fora. Como assim tá fora? Tá fora do quê? Hã? Excelente. Piauí, vai. Nome dos estados em tupi. Piauí, fala outro. Tá torto? Agora tá certo. Agora tá certo, né? Hã? Amapá, excelente. Tudo tupi. Amapá, Paraná, Piauí.
Ô, louco, Tupi, velho. Tupi. Alguns bairros em São Paulo. Moca, o Vale do Anhangabaú. Fala aí. Vale do Anhangabaú, Maranhão. Ô, louco, velho. Pernambuco, né? Paraíba. Todos esses nomes em Tupi. Então, a gente fala hoje em dia muito Tupi. Palavras em Tupi que a gente fala. A gente fala, por exemplo, o que a gente fala? Professor, Pois não. Pode falar. o João perguntou se Tietê é. Como é que é? Tietê. Não entendi. Hã? Tietê é Tupi. Tietê é Piratininga. Não. Eu acho que a variante da mandioca. Fala os outros nomes da mandioca aí. Aipim. Macaxeira. Macaxeira eu não tenho certeza, mas aipim eu tenho certeza. Tupi, velho. Cara, é muito tupi. Ah, quer ver uma coisa curiosa? O verbo sapecar. O verbo sapecar é tupi, valendo, é sapeque. O que é sapeque? É pintar com pinguins. Se você for falar isso em língua portuguesa, não tem tradução, sapecar. Ah, dá uma sapecada aqui. O que é sapecada? Sapecada é queimar um pouquinho, é pintar um pouquinho, pinta um pouquinho aí. Não tem correspondente tradução para sapecar, né? E aí sapecar vai dar origem em sapeca. O que é uma criança sapeca? É uma criança que, né, pinta ali, pinta o 7. Ah, pinta o 7, irmão! Que top! Sapeca! Sapecar! Então é tupi, valendo, velho. É tupi valendo. A gente tem muito tupi, velho. Fala tupi demais. Então, o Iengatu é uma língua que é produzida pelo padre José de Anchieta. Ele faz a primeira gramática do Iengatu. E aí, o Iengatu passa a ser uma língua padrão. Uma língua padrão. Isso mesmo. Cala a boca, isso mesmo. É uma língua padrão falada aqui, na colônia. E essa língua ela vai ficar tão forte, cara, que daí quando dá meados de 1750, os caras vão tentar tirar, já não tem como tirar. Então, é uma língua que vai fazer com que a língua portuguesa vá se diferir muito da língua portuguesa falada em Portugal. Entendeu? O Iengatu. Isso aí é outra pergunta lá, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, tem mais gente aqui. Foi mal, tropa. Simen, ele vai se animando. É mesmo. Pinta bastante por aí, pinta bastante. É isso aí. Essa é a ideia. Pois bem. Então, esse é um primeiro cenário. O cenário do quinhentismo. Para essa semana, já tem tarefa, tá? E aí eu vou abordar dois cenários. Eu vou abordar o barroco e vou abordar o arcadismo, tá bom? Então, algumas questões que a gente já trabalhou ano passado, tal, só para você relembrar, tá? Nas tarefas dessa semana. Mas vamos prosseguir. Esse foi o quinhentismo, foi a literatura praticada nos 1500, certo? Vamos lá, vamos avançar. E aí, o que nós temos? Nós temos o barroco, que também ganha o nome de seiscentismo. Seiscentismo porque é a literatura praticada nos anos de 1600. Aham. Quando dá 1600, o que eu tenho? Eu já tenho uma consolidação da política portuguesa de povoamento do Brasil. A política de povoamento de Portugal ela é muito lenta, irmão. Então, o que acontece? Em 1500 eu tenho o descobrimento, em 1501 eu tenho a primeira expedição ao interior do Brasil, que é feito lá no lugar chamado antigamente de Rio Grande. Depois, né, mudou de nome, né, o Rio... Como é que é o nome agora? Fugiu o nome. Lembra lá de Natal, o rio lá de Natal? Como é que é? Isso mesmo, no estado do Rio Grande do Norte, mas o nome do rio, você lembra? Eu acho que é Pintagi, Patogi, uma coisa assim. Que é um rio enorme, né, que antigamente é chamado de Rio Grande. Entendeu? Então, por isso aí, depois o nome do estado ficou Rio Grande do Norte, né? Ali na cidade de Natal.
Então, ali na margem do rio, acho que é Potosí, não me lembro. Alguém lembra o nome do rio, hein? Patogí, uma coisa assim. Isso mesmo. Então, o que acontece? Ali foi feita a primeira expedição ao interior do Brasil, para descobrir, que daí eles descobriram que isso aqui não era uma ilha, porcaria nenhuma, né, verdade? Era, na verdade, algo quase que continental, né? Pedro Álvares Cabral. Eu acho que Pedro Álvares Cabral morre, ele não tem nem noção do tamanho que foi o Brasil. Por quê? Porque as políticas de povoamento de Portugal, elas demoram um pouco. Elas vão acontecer só em 1550. Eu tenho as capitanias hereditárias, tal. Até o Amazonas teve também, mas isso aí foi bem depois, bem depois. Caraca, melhor que Ilha Grande. Ô, louco, Pataxó, isso mesmo. O que acontece? Então, a política de povoamento de Portugal, ela é lenta. Então, em 1550 que eu tenho o primeiro governador e é escolhida a primeira capital aqui na colônia. Que vai ser, qual que é a primeira capital? Qual é a primeira capital? Salvador. Salvador. Salvador, velho, excelente. E aí eu tenho todo um cenário em Salvador, todo um cenário de uma criação de uma cidade, de algo cosmopolita, algo, por exemplo, para muitas igrejas, construir as primeiras igrejas, construir em Salvador, etc. Quando dá 1600, eu já tenho a galera, tá ligado, que estudou nas escolas fundamentais jesuítas, foram para Portugal, fizeram faculdade e voltaram para o Brasil, supostamente para a colônia, né? Porque eram filhos da colônia, né? Eu tenho 2 nomes que são importantes nesse barroco. Vamos lá. 2 autores importantes do seiscentismo, né? Gregório de Matos. Gregório de Matos e o padre chamado Padre Antônio, Padre Antônio Vieira. 2 nomes, tá? Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. São 2 nomes, né? Importantíssimos no barroco brasileiro. E daí o que acontece? É todo um cenário europeu, tá? Que você não pode esquecer. Enquanto aqui no Brasil, o Brasil estava... Pois não? É um barulho que tem aqui. O Amilcar perguntou do Bento... Peraí, Bento? Bento Teixeira. Teixeira, excelente, outro nome importante. Só que o Bento Teixeira, ele é considerado o cara que inaugura, tá, o barroco do Brasil, com a obra dele chamada Prosopopeia. Então, quando dá 1601, Bento Teixeira publica a obra dele chamada Prosopopeia, que é o livro de poemas, etc. E supostamente, né, é difícil falar a respeito disso pelo seguinte aspecto. Porque, vê se você consegue me entender. Não tem como assim, em 1601, então começa o barroco do Brasil. Não, isso aí é um negócio que vai lento, né? É um processo. A escola literária, ela é um reflexo de comportamento econômico, de comportamento social, comportamento político. E, claro, também comportamento religioso. Então, nós temos uma religião que ela está intrinsecamente ligada ao Estado, que é o catolicismo. Então, é sempre importante dizer, né? E Bento Teixeira é o camarada que inaugura. Isso mesmo, Arthur. Arthur? Não, Amilcar, isso mesmo, Amilcar. É isso mesmo. Esse catolicismo é um catolicismo muito presente nessa política nacional. O catolicismo, ele se envolve politicamente. E naquele tempo nós temos um tempo de enfraquecimento político do catolicismo. É tempo de reforma protestante. Então, na Europa, o que está acontecendo? Na Europa, eu tenho Martim Lutero, irmão. Em 1517, Martim Lutero afixa na sua igrejinha, na cidade de Wittenberg, no interior da Alemanha, as 95 teses contra, tópicos, né, argumentos, contra a venda de indulgência. A partir daí, eu tenho o quê? Eu tenho um desencadear de um novo cristianismo. Um cristianismo que não é ligado à fé católica. E os católicos vão se ligar que isso daí é real, que isso daí vai enfraquecer politicamente a Igreja Central de Roma, o Papa,
Eles vão só se ligar em 1530 e pouco, com o Concílio de Trento. Aí lembra, no Concílio de Trento eu tenho várias resoluções. É claro, o Concílio de Trento demora o quê? Quase 10 anos. Mas no Concílio de Trento eu tenho 3 resoluções que vão nos atingir em cheio. Alguém vai falar uma para mim? Só uma. Uma resolução do Concílio de Trento. E aí? Os livros proibidos. Como é que é? Como é que é? Os livros proibidos? A lista dos livros proibidos, o chamado Index Librorum Prohibitorium. Então, daí eu tenho a lista dos livros proibidos. Quer dizer, determinados livros eram proibidos de qualquer católico ter posse. É importante dizer que alguns países, eles têm que se decidir. Alguns países, eles deixam a fé católica e outros países se consideram católicos. Entre esses países está Portugal, Espanha. São países fiéis à Igreja Católica. Em contrapartida, nós temos países que se consideram laicos, isso é, que a fé é a escolha de cada um, etc. É um Estado laico, é um adjetivo que se dá para o Estado. Por quê? O que se diz do Estado laico é que o Estado não tem necessariamente uma fé oficial. Entendeu? Então é como se dissesse assim, não, aqui no Brasil, cada um está autorizado a ter a sua fé. Isso é um Estado laico. Então não é imposto uma fé para você. Tá? Diferente do que aconteceu na época do Brasil colônia. Como é que é? Um dos 3 eventos, né? Uma das 3 resoluções do Concílio de Trento. Não. Foi o seguinte, o Lutero colocou as 95 teses. Aí, aquilo ali foi criando forma, concorda comigo? Quando dá 1530, a Igreja Católica é o seguinte, não, vamos nos reunir e vamos fazer um movimento contra esse levante. Foi chamado de movimento contra a reforma. Fechou? Aí teve o Concílio de Trento. No Concílio de Trento, é claro, foram 10 anos de concílio, eles tiveram várias resoluções. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. 3 delas são importantíssimas. 3. Tá? Uma delas, o Henrique lembrou, os livros proibidos. Então, só voltando ao raciocínio. Quando chega aqui em Portugal, que Portugal decide que Portugal é uma nação católica, ele proíbe qualquer fé que não seja uma fé católica. Era proibido no Brasil. Concílio de Trento. Concílio de Trento falou assim, não, quem é católico valendo, então. Não pode permitir outra fé. Então, aqui no Brasil, era proibida outra fé. Aí ela perguntou, mas o que é um país laico? País laico é quando libera, é o caso da Holanda. A Holanda liberava. E a Holanda era uma potência econômica na época. Então, a Holanda, que vai se enraigando como um país protestante, ela libera a fé. Uhum. Isso mesmo. Isso mesmo. Já os católicos criam no quê? Um preceito da igreja, tá? Não estou falando que hoje acontece isso. Não, era um preceito da igreja naquela época. Não poderia ter nenhuma leitura da palavra que não fosse em latim. Ele falou que tem que traduzir lá, né? Martim Lutero foi um dos que traduziu a Bíblia para o alemão, o Novo Testamento para o alemão. É excelente. Já a mentalidade do Concílio de Trento era o seguinte, a Bíblia é um negócio muito complicado. Então você não pode ficar lendo você. Tem que ter um oficial, no caso um padre, e ele vai ler e ele vai traduzir para você. Todas em latim. Alguém já teve a oportunidade de ver uma missa em latim? Cara, é lindo demais, velho. É muito bonito. Você ia perguntar, meu amigo?
Sim, excelente. O Gregório de Matos era muito ácido, né? Nas suas críticas. A gente pode dividir a obra dele em amorosa, em religiosa e satírica. E na obra satírica dele, ele era extremamente ácido, todo mundo tinha medo dele, que ele era um camarada que não poupava críticas, né? E ganhou o apelido de o Boca, né? O famoso Boca do Inferno. Legal? Ah, eu falei de 3 resoluções do Conselho de Trento. Só para gente terminar, quais são os outros 3? Um foi o livro proibido, a outra, anota aí, a volta dos tribunais de inquisição. Tem uma pergunta aqui. Até que eles vieram do feudalismo, e nessa época só quem sabia ler eram os nobres do que? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, vamos lá. A lista dos livros proibidos, a volta dos tribunais de inquisição, e uma resolução que vai nos pegar em cheio aqui na colônia. Última, vai, fala a última. Criação da Companhia de Jesus, mais tarde chamada de Jesuítas. Fechou? Então, da Companhia de Jesus. O que é a Companhia de Jesus? Foi criada uma ordem para evangelizar os povos que estavam sendo descobertos. É por isso que em 1545 chega aqui a primeira leva de jesuítas liderada pelo padre Manuel da Nóbrega. Fechou? Ele tinha falado que era a favor da expressão dos africanos para os índios, né? Porque eles tinham que ser adaptados. Isso mesmo, excelente. Aí fazia parte da catequização indígena, né? Tudo bem? Relembrar alguns tópicos? E aí, na próxima aula, eu volto falando mais a respeito do barroco. A gente fala a respeito mais de algumas características, etc. Para hoje à tarde já tem tarefa a respeito do barroco, tá? Então já fica ligeiro, já fica esperto, tá bom? Tchau, pastor. Isso, eu desliguei o microfone. Eu vou sair fora, vou lá na outra sala, aí amanhã eu volto, e aí eu falo um pouquinho mais do barroco, e falo um pouquinho mais do arcadismo, que é o limite da sua prova, tá? Sua prova vai até arcadismo, tá bom? Deixa lá. Vou lá para outra sala. Tchau, meus amigos. Um abraço. Tchau, pessoal aí de casa. Um abraço. Espero vê-los aqui. Tchau, pastor. Isso aí, um abraço.